Muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você caiu aqui a primeira vez, te convido a ficar aqui nesse vídeo. Nós vamos fazer reflexões. Se você é uma pessoa que gosta de pensar, coisa boa pensar é de graça, né? Gosta de pensar sobre a vida, pensar sobre a sua vida. Nós temos tantas coisas lá no nosso interior, no nosso universo interior, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa questionar, a gente precisa desenvolver o autoconhecimento. Quanto tem se falado sobre isso? Eu acredito que é um caminho muito inteligente para a gente tomar, que é o autoconhecimento, refletir sobre as coisas. Não simplesmente passar aí pela vida sem pensar em nada. É importante a gente fazer esse exercício. Mas aqui no canal, se você não me conhece, eu quero me apresentar. Muito prazer, meu nome é Roberta. E aqui no canal a proposta é um pouquinho diferente. Além de termos esse hábito aí, né, dos vídeos de exercitarmos o autoconhecimento em algum aspecto da nossa vida, nós linkamos esse autoconhecimento com algo que eu julgo ser maravilhoso, que são as reflexões bíblicas. E para nos provar, porque eu também preciso dessa prova dia após dia, de que a Bíblia não é um livro ultrapassado, não é um livro retrógrado, sem valor, inútil. Não, muito pelo contrário. A Bíblia contém palavras, promessas, histórias, exemplos riquíssimos e relevantes para a nossa vida. E mais ainda, eu creio que a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, se você está me escutando, crê que existe um Deus criador de todas as coisas, um Deus criador de você, de mim, né? Do ser humano, mas de forma pessoal nos criou. Você vai ainda pensar com mais importância sobre esse livro. Pensa assim, poxa, o próprio Deus inspirou homens, inspirou mulheres para fazer registros aqui nesse livro. De histórias, de exemplos, de poemas, muitas vezes, né? O livro de Salmos, coisas que lá no nosso íntimo, às vezes, a gente não consegue expressar, mas homens, poetas, pessoas sensíveis, conseguiram ali fazer aquele registro e tá ao nosso alcance nos dias de hoje. E nesse vídeo de hoje, eu quero refletir com você sobre um livro, né, um trecho de um livro que com certeza você já ouviu falar, que é o livro de Apocalipse, e talvez você já tenha ouvido falar, se você não pensa dessa forma, mas você já ouviu falar aí em geral, com uma conotação extremamente alarmista, extremamente fim dos tempos, punição de Deus, catástrofe, enfim, é só essa conotação que a gente escuta às vezes, né, quando a gente pensa ou que a gente escuta alguém falando, se referindo ao Apocalipse. E eu quero abrir para nós aí uma chance da gente fazer um olhar diferente com esse livro, que na verdade é um livro com promessas, né? Um livro de esperança. Pasmem, não é só um livro de catástrofe, fim dos tempos, é um livro de esperança. E no capítulo 22, nós vamos ler o versículo 14 do capítulo 22, mas o subtítulo desse trecho diz assim, ó, Jesus vem em breve. Você crê nisso? Você crê que Jesus vem em breve? Mas você pensa assim na natureza, a gente sabe, né, quanto hoje em dia está sendo noticiado aí as questões climáticas, né, os desastres, as catástrofes, enfim, a gente percebe que tem aumentado essas situações. Está sendo mais noticiado. Eu, pelo menos, não me recordo lá na minha adolescência de ser tão falado sobre isso. Então, é uma coisa real, está acontecendo cada vez mais essas mudanças, esses eventos. Mas quando você pensa aí
sobre essa situação, sobre a volta de Jesus, como que fica o seu coração? Você fica com aquele temor, ai, Jesus está voltando, ai, o fim dos tempos. É essa sensação que te dá? Ou, quem sabe, você fica naquela alegria, naquela expectativa alegre, pensando um novo ciclo, né? Está chegando. O rei está voltando para governar essa terra carregada de injustiça, carregada de maldade. É sobre essa forma, essa visão que você pensa. Eu quero primeiro te levar a esse questionamento, essa reflexão. Porque a gente pode, se a gente acredita que isso é verdade, né? A gente vê aí as coisas acontecendo, a gente conhece um pouco da Bíblia, a gente já ouviu falar sobre as dores do parto, né? Que são as situações aí que antecederiam, né, a volta de Jesus. Mas a gente pode ter essas duas posturas. A gente pode pensar sobre a volta de Jesus com esse aspecto aí temeroso, pensando, eu não casei ainda. Quantas vezes eu já ouvi, né, algumas pessoas, até em vídeo falando, não pessoas que eu conheço, mas algumas pessoas relatando isso, né? Puxa, o que eu vou fazer? Jesus vai voltar, não casei ainda, ou não me formei ainda, ou não ganhei todo o dinheiro que eu queria ganhar, não sou um sucesso profissional. Então, a gente corre o risco de ter esse tipo de postura, de olhar a volta de Jesus com essa coisa pesada e negativa, pensando, Jesus vai voltar e agora, né? O que eu fiz? Essa corrida contra o tempo. Que eu acho, com todo o respeito, se você pensa dessa forma, mas eu acho uma forma tão ruim de pensar, tão triste, tão equivocada, porque essa segunda forma, essa segunda reação quando a gente pensa na volta de Jesus deve ser o que habita no nosso coração, né? No coração do cristão. Essa expectativa, essa ardente expectativa, como fala a palavra, a natureza, né? Aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E a gente também deveria aguardar com uma expectativa, aguardando com expectativa, com uma alegre expectativa, pensando, né? O rei tá vindo. Se a gente olhar em volta no nosso mundo, a gente vê que tem tanta coisa difícil, tanta maldade, tanta injustiça, e a gente pensar que Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino de Deus nessa terra, vai estabelecer a justiça, vai estabelecer o amor, vão ser coisas novas. Então, esse é o primeiro aspecto da reflexão do nosso vídeo. O segundo aspecto vai ser dentro desse trecho que nós vamos ler aqui no livro de Apocalipse. Vamos romper aí com esse preconceito ou com esse pensamento negativo ou catastrófico desse livro. Vamos ver que esse livro carrega promessas em relação a isso, a volta de Jesus. Esse novo ciclo que vai se iniciar quando Jesus voltar a essa terra. Então, no versículo 14, fala assim, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aí, tu vai pensar assim, Roberta, meu Deus, que viagem! O que tem a ver isso que tu falou sobre a volta de Jesus? Aí tu tá falando um monte de palavra, tá lendo aqui umas coisas estranhas sobre porta, sobre lavar suas vestes, árvore da vida. Que trem doido é esse? Vamos lá. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos pegar só esse versículo, são 2 versículos, o 14 e o 15. Primeiro lugar, felizes os que lavam as suas vestes. Vamos pensar assim, Vamos fazer uma comparação. A nossa vida, a nossa realidade, né, espiritual hoje em dia é uma roupa suja. Eu acho que você tem que concordar comigo.
por mais se você questiona Deus, questiona tudo isso que eu tô falando sobre a volta de Jesus, mas como a gente luta com a nossa maldade. Se você é uma pessoa que busca pelo menos um pouco de moralidade na sua vida, né? Em fazer o que é certo, né? Se você é uma pessoa que já chutou o pau da barraca e não tá nem aí pro pastel e tanto faz fazer o certo ou o errado, aí, quem sabe, você já está anestesiando a sua consciência. Mas se você é uma pessoa que procura viver de forma correta, você vai concordar comigo que é tão difícil isso, né? Então, as nossas vestes, elas estão sujas. Espiritualmente, a gente está aí carregando a influência, né, do pecado na nossa vida, a dificuldade que é em fazer o que é certo, em fazer o que é correto. E como que a gente pode lavar as nossas vestes? Bom, segundo o cristianismo, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, a gente só tem uma forma de lavar as vestes, que é através de Cristo, através do sacrifício que Cristo fez pela humanidade, né? Pensando no geral, vamos pensar no geral. Cristo se sacrificou pela humanidade, por cada um de nós, por todos que aceitam a Ele, né? Ou até mesmo os que não aceitam. Mas tem um diferencial aí que entra a nossa parte, é nós aceitarmos esse sacrifício, nós aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos rendermos a Ele. Assim, nós estamos declarando, né? Quero lavar as minhas vestes. Não sou capaz de lavar as minhas vestes. Eu tenho as vestes sujas. A minha roupa está suja. Só posso ter uma roupa limpa se eu aceitar a Jesus como Senhor da minha vida. Aquele que não tem pecado, não cometeu pecado nenhum, se entregou por mim. Se entregou por mim de forma pessoal, né? Se a gente não pensa de forma generalizada, Jesus se entregou por toda a humanidade, mas a gente deve pensar de forma pessoal. Jesus se entregou por mim lá naquela cruz. Então eu vou aceitar esse sacrifício. Eu quero que Jesus lave as minhas vestes. Esse é o primeiro ponto desse trecho. Felizes, alegres, gratos, felizes, plenos. Estou parafraseando, isso não está na palavra. Estou fazendo aqui uma liberdade poética. Felizes os que lavam as suas vestes. E assim, lavando as suas vestes, aceitando o sacrifício de Jesus, tem direito à árvore da vida. A árvore da vida, né? Tem direito a... Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não sou teóloga, eu não tenho curso de teologia. Aqui, se alguém tem formação em teologia, talvez possa até explicar com mais profundidade esse trecho, mas eu tô falando conforme eu entendo, né? Tem direito à árvore da vida, tem direito à salvação, tem direito à vida eterna, né? Eu acredito que a árvore da vida se refere a isso, vida eterna. Tem direito à salvação em Cristo. O que a gente tem mais medo nesse mundo? Se a gente parar para pensar, tudo que a gente mais se defende, a gente tem medo da morte. No final das contas, a gente tem medo da morte. Quando a gente pensa assim, eu não quero ficar doente, eu não quero morrer, eu não quero ficar doente, eu não quero ficar sozinho, eu não quero não ter dinheiro para pagar as minhas contas. Tudo é uma autopreservação. No final das contas, a gente tem medo da morte. E lá no fim, quando a gente tiver, de repente, nos últimos momentos de vida, se a gente tiver essa situação, né? For uma morte dessa forma, que a gente fique doente, perceba que a gente tá ali, né? A vela tá se apagando. Talvez a nosso medo, se a gente não se entregou a Jesus, se a gente não carrega essa esperança na nossa vida, nosso medo seja terminar, né? Fim. Puxa, agora eu vou morrer e deu, acabou. Acabou. Que sentido fez tudo isso na minha vida que eu busquei, coisas que eu busquei? Mas olha que maravilhoso que está no livro de Apocalipse, que é um livro de esperança. Felizes os que lavam as suas vestes, têm direito à árvore da vida. Quer dizer, não precisamos mais ter medo da morte.
isso que nós, seres humanos, mais tememos, que é a morte, que é a finitude, que é o vazio, que é morreu e acabou, não existe mais nada, né? E para que tudo isso? Que sentido fez? Não existe mais. Temos a esperança porque Jesus venceu a morte. Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. E assim nos deu o direito de termos o direito à árvore da vida, a vida eterna, a salvação da nossa vida. Podem entrar na cidade pelas portas. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando assim, uma honra, né? Entrar pela porta da frente. Não sei se você já conhece já viu aquelas casas, aquelas construções mais antigas, tinham duas portas, né? Ou às vezes uma casa, uma residência mais chique, um apartamento mais chique, vão ter dois elevadores. O elevador do lado do morador, o elevador de serviço. A porta principal e a porta de serviço. Uma honra entrar pela porta principal e não pela porta dos fundos, pela porta de serviço. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando isso, né? A honra de entrar na cidade pelas portas com a cabeça erguida. Então é esse o direito que Jesus concede a nós. E isso está no livro de Apocalipse. É um livro de esperança. É um livro que reformula tudo o que nós, seres humanos, mais tememos, que é a morte, que é a finitude, que é a desonra, né? E por nós mesmos, por nós termos as nossas roupas sujas, por mais que a gente tente, né? Vou buscar o caminho da ética e da moral, por mais que a gente tente, se esforce, seja sincero com você mesmo. Como é difícil, né? A gente fazer o que é certo. Como é difícil, porque, olha, na Bíblia, o padrão é altíssimo. Jesus, ele falou assim, aquele que olhar com má intenção uma outra pessoa, cobiçando os bens de uma outra pessoa, aquele que olhar, pensar, nem praticou, só olhou, só pensou, só desejou, já está cometendo um pecado. Então o padrão é alto, porque a gente sabe que tudo começa no pensamento, tudo é no coração, mas não é pelas nossas forças. Jesus, ele nos capacita, aí já entra algo sobrenatural, né? Jesus nos capacita, o Espírito Santo de Deus, quando aceitamos a Jesus, ele nos capacita a fazer o que é certo. Então, lendo esse trechinho, a gente pensa assim, a esperança que carrega esse último livro, né, de Apocalipse. E eu quero te encorajar a ter esse pensamento em relação a esse livro, te encorajar com essa palavra em relação à volta de Jesus, não ficar olhando de forma negativa e temerosa. Eu quero te encorajar a buscar esse sobrenatural, que é a força de Deus para lavar as nossas vestes, mas a gente precisa também ter uma iniciativa, que é aceitar Jesus, buscar, querer, se render a Deus. Existe também a nossa parte aí na história, né? O que a gente deve decidir, o que a gente deve fazer. E olha o que a palavra diz. Felizes os que entram, né? Podem entrar na cidade pelas portas. A honra, né? Que Deus concede àqueles que buscam Ele, aqueles que aceitam a Jesus, o sacrifício de Cristo. E fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então aqui já tem uma dica para nós, né? Várias dicas para nós. Fora fica quem? E a gente tem essa oportunidade de decidir se a gente quer ficar dentro do plano de Deus ou se a gente quer ficar fora, né? E a gente tem aí essas dicas dessas situações, dessas coisas, o que pratica os que ficam fora, né?
Se a gente pensa assim, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, eu acredito em Deus, né? Hoje em dia, o Brasil mesmo, a maioria das pessoas se dizem cristãs. Eu acredito em Deus, eu vou na igreja de vez em quando dá na telha eu vou, mas eu continuo com a minha vida, eu não me comprometo com nada, eu não tô nem aí, eu continuo fazendo coisas que a palavra diz que não são legais de fazer. Se você tem algum problema em relação, por exemplo, algum problema de moralidade sexual, algum pecado, alguma dificuldade que é difícil de você vencer essa luta, com certeza, se você quiser, dizer, de forma muito sincera, dizer assim, Senhor, eu quero me libertar disso, me ajuda. Eu não consigo. Ou qualquer outro tipo de pecado aqui que a Bíblia descreve. Vá para Deus e diga, eu não consigo, eu quero, mas eu não consigo, me dá forças. Com certeza Deus vai te capacitar. Mas o nosso problema é que muitas vezes a gente não quer, a gente quer ficar ali, no meio, nos dois mundos, né? A gente quer se dizer cristão, se dizer que tá indo na igreja, só vou ali, diante da sociedade é tudo certinho, né? Mas lá o interior não está rendido a Deus. Então esse é o problema. E Deus nos pede uma posição, um posicionamento. E Deus é muito claro aqui com a gente, né? Se a gente tem que temer alguma coisa em relação ao livro de Apocalipse, um livro, né, perigoso. A gente deve sim ter um temor no sentido de um respeito com essa palavra, que Deus é muito franco com a gente. A gente tem esses dois caminhos, essas duas opções, que é ou querer ficar dentro dessa cidade, entrar pela porta da frente, entrar com honra, né? Sendo lavado pelo sangue de Cristo, com as nossas vestes lavadas brancas. Ou a gente quer ficar fora. E fora, a palavra já dá dicas aí de coisas que praticam os que ficam fora. Então que a gente fique com essa palavra e ao mesmo tempo que entre um temor no nosso coração, né, em sentido assim de que a gente tem que decidir um caminho, mas não aquela coisa pesada, né, achando, Deus está me punindo. Não, as coisas são muito justas, muito claras, com muita liberdade, né? Eu creio que Deus nos dá liberdade, é o livre-arbítrio, né? Deus não puxa ninguém por uma corda e diz, vem, né? O amor de Deus nos alcança, né? Nos alcançou. Mas Deus, ele nos dá a liberdade para decidir. Só que existem as consequências disso. A palavra de Deus é muito clara de dizer que tem as consequências. Tudo na vida da gente tem as consequências e com Deus não seria diferente. Então que a gente fique com essa reflexão, com essa palavra. Te encorajo também a ler na sua Bíblia ou pega no Google também a Bíblia. Deixei também links de Bíblias, vou deixar na descrição aqui do vídeo, para você, de repente, adquirir uma Bíblia física e começar a estudar. É um livro tão importante, né, para a nossa vida, tanto para a gente aprender a viver nesse mundo, mas também para a gente se preparar para a eternidade, porque a eternidade é algo lindo que Deus está reservando para nós, um banquete. Isso não é lá uma história, uma fábula, uma coisa. É algo que a gente crê pela fé, né? É algo que a gente tem que crer pela fé. Mas eu acredito que é algo real e cada vez mais real, que Deus está separando um povo para entrar pela porta na cidade, né? Para trocar as vestes, para reinar com Ele aí nesse novo ciclo que vai ser esse mundo, sem pecado, sem tristeza, sem morte. Então que a gente possa se agarrar a essa palavra, essa esperança que está no livro de Apocalipse. Abraço e até o próximo vídeo.